A gente vai voltar a falar sobre a investigação dos supostos hackers. Essa é a notícia que domina a imprensa hoje. A gente conversa com o professor Laurindo Lalo Leal Filho, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Oi, Lalo, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde. Boa tarde, Lalo. Como eu disse, então, a notícia está dominando a grande imprensa, que comprou essa narrativa e está desenvolvendo de acordo com o que está sendo dito pelos advogados. Por exemplo, um advogado disse que parece que a pessoa ia vender os dados para o PT, e isso a imprensa comprou e já está fazendo maior alarde em relação a isso. Como você está lendo a grande imprensa hoje? Bom, em primeiro lugar, o que você acabou de dizer, que esse assunto está dominando a imprensa hoje, a mídia. E a intenção me parece muito clara, porque ao mesmo tempo em que esse assunto, que tende a ser, na sua totalidade, mais uma fake news, na totalidade, não na essência, ele está encobrindo a venda das distribuidoras da Petrobras. De ontem para hoje foi cometido um crime contra a soberania nacional. A partir de hoje, os postos de gasolina em que vocês se abastecem com aquela bandeira verde e amarela não são mais do Brasil. Elas foram vendidas por um preço ínfimo, o equivalente a mais ou menos 3 anos de faturamento. Em 3 anos, o capital empatado já será recuperado. Enquanto isso, a mídia só se ocupa da questão dos hackers. Algo elaborado durante a ausência do Sérgio Moro, nas chamadas férias de meio de ano que ele foi fazer nos Estados Unidos. Nesse período, ele saiu de cena e a Polícia Federal foi buscar possíveis suspeitos de um hackeamento criminoso, né? Realmente um hackeamento criminoso, mas que, como você também lembrou, já começa a ser vinculado, ou já começou desde ontem, a ser vinculado ao PT. Aliás, Thalita, não é a primeira vez que isso acontece na história do Partido dos Trabalhadores, na história do Brasil. Não sei se vocês se lembram, talvez os mais jovens não se lembrem, da primeira eleição presidencial, depois da ditadura, em 1989, quando o então candidato Lula concorreu com o candidato Collor, e na véspera da eleição, o empresário Abílio Diniz, então dono da rede de supermercados Pão de Açúcar, foi sequestrado por um grupo de sequestradores, um canadense, 2 canadenses, enfim, uma coisa bastante nebulosa. Mas o Abílio Diniz, Thalita, foi resgatado na véspera da eleição. E sabe o que os policiais fizeram? Não sei se vocês se lembram. Colocaram nos sequestradores a camisa do PT. Quer dizer, não é novidade. Não é novidade essa tentativa de armação de que esses supostos hackers iriam vender esses dados para o PT. Aliás, parece que de todos os jornais, o que mais deu destaque a isso foi o Globo, o que também não é nenhuma surpresa. Agora, a gente vê isso, nós aqui que estamos fazendo essa análise, vemos isso até como folclore. Tão falsas são essas informações. No entanto, elas podem servir, infelizmente, para um endurecimento do regime. Porque a gente faz uma leitura bastante diferente, mas a grande mídia toda, inclusive, por exemplo, citar um portal que a gente comentou na semana passada, o G1, ele não deu nada em relação aos vazamentos em momento algum. E hoje só tem notícia dessa questão dos hackers terem invadido. Então, é uma narrativa que parece que está pegando, né? Pois é. O que eu chamo a atenção, e com grande preocupação, é que hoje já houve a informação também de que o próprio telefone do presidente da República estaria também sendo hackeado, como já ontem se informaram que o telefone do ministro Guedes também estava hackeado. Vai se construindo, como você chamou, uma narrativa de que o governo estaria sendo cercado por bandidos, né? Haveria o perigo de uma instabilidade institucional. Se você ligar isso com aquela capa absolutamente fantasiosa da Veja do último fim de semana,
apontando e colocando na capa um suposto terrorista que estaria se preparando para matar o presidente da República, dizendo na reportagem que só não matou porque não houve oportunidade de matá-lo no dia da posse. Quer dizer, você vai juntando essas peças e vocês começam a criar na sociedade uma possibilidade de que o governo estaria sendo acuado por forças de difícil contenção com os instrumentos legais que existem. Esse que é o perigo. Ora, se os instrumentos legais que existem não são suficientes para conter esses criminosos, o governo tem, inclusive na Constituição, tem a possibilidade de buscar instrumentos ainda também legais, só que excepcionais. E um deles é o chamado Estado de Defesa, que está na Constituição brasileira, que é um pouco menos grave, um pouco menos violento do que o estado de sítio, mas que, se for convocado, se for imposto pelo presidente da República, dá o passo mais forte para a gente caminhar para um estado policial. Só para deixar concreto o exemplo, o estado de defesa, que pode ser convocado pelo presidente em caso de instabilidade institucional, ele proíbe qualquer tipo de reunião, até em lugares fechados. Portanto, acabou com o sindicato, acabou com o movimento social, acabou até com reunião festiva, né? Porque a polícia tem poderes no estado de defesa de interferir e proibir esse tipo de reunião. Então, é isso que me deixa... Porque a gente vai vendo que é uma escalada, né? Se fosse uma coisa excepcional, mas é uma escalada. Cada dia você tem uma nova informação de que as peças estão se ajustando, porque, ao mesmo tempo, Thalita, o governo vem perdendo muita credibilidade. O apoio ao governo está caindo. Um governo ditatorial, um governo forte, um governo sem base, um governo extremista, mas sem base social, para onde ele vai correr? Ele vai correr para o regime de exceção. Esse que é o nosso perigo, a gente precisa ficar muito atento para isso. Sim, perspectivas assombrosas, mas realmente nada mais é fantasia. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.